Queridos, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe sua vida. Nós estamos aqui no nosso segundo dia da lei da intuição e o personagem que nós estamos analisando nessa lei é Jetro, que no caso é sogro de Moisés. Pensamento de liderança para hoje: líderes intuitivos são leitores. Líderes intuitivos são leitores. Provérbios 16, 21 e 22 diz assim: o sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato a sua estutícia lhe é castigo. De todas as leis da liderança, a lei da intuição é a mais difícil de ser ensinada. Se você der uma olhada no Aurélio, verá que intuição é percepção clara e imediata, ou ato ou capacidade de pressentir. Quando falo de intuição, não estou me referindo a algo que exclui o pensamento. Porém, este pensamento ocorre de maneira tão rápida durante a intuição que não é fácil colocar rapidamente o dedo no processo. Então, intuição é algo que acontece assim muito rápido, é muito online, é na mente. Você olha e aquilo você já configura tudo, você já entende o cenário, você já tem uma leitura da situação. A leitura é a melhor analogia para se entender melhor o que é a intuição. Líderes intuitivos são leitores. Se você pensar na intuição dessa maneira, vai aprender a ser mais intuitivo. Então, o que é a intuição? Intuição é a leitura que você faz. É você olhar para a situação e você já tem uma percepção clara, uma leitura objetiva do que você precisa fazer. Bom, Jetro, o líder que lia. Vamos considerar a maneira pela qual Jetro lidou com a situação com Moisés. Tal como todos os líderes intuitivos, Jetro era um leitor de... O que Jetro fez leitura? Primeira coisa, situações. Jetro fez uma leitura das situações. Um líder intuitivo vê uma situação e é capaz de avaliá-la rapidamente. Certamente foi isso que aconteceu com Jetro. Ele viu Moisés em ação por um dia inteiro e não teve o resultado que queria. Imediatamente ele fez a leitura e reagiu em cima. As escrituras descrevem o que aconteceu. Lá em Êxodo capítulo 18, versículo 14 e 17 diz assim: vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Porque te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Então você percebe que o líder intuitivo, a leitura que ele faz é exatamente a leitura da situação. Ele consegue olhar a situação e vendo a situação, ele já percebe e ele já tem uma saída, uma forma de resolver aquilo, mesmo que as pessoas não estejam vendo que aquilo futuramente vai dar um problema, ou aquilo está desgastando sem nenhuma efetividade as pessoas e também o líder. Jetro não precisou contratar um consultor, formar uma comissão ou fazer pesquisas extensas. Ele soube instantaneamente que havia um problema de liderança. Nem todos os líderes são capazes de apresentar uma solução na mesma velocidade de Jetro, mas quando confiam em sua intuição, tornam-se conscientes de que uma situação está exigindo sua atenção. Então a primeira coisa que ele faz é ler situações. Ele observou e viu que aquela situação de Moisés, embora fosse bem intencionada, ela não estava surtindo os efeitos necessários, o objetivo não estava sendo alcançado, com um desperdício enorme de tempo e energia. Então, ele viu aquela situação e já projetou a forma de resolver aquilo. Segunda coisa que os líderes intuitivos fazem leitura é, eles fazem leituras de tendências.
Todo líder intuitivo vê o que está acontecendo no presente e é capaz de compreender qual será o futuro da organização se ela continuar naquele rumo. Jetro pôde ver que Moisés estava prestes a enfrentar problemas. Ele disse a seu genro, Êxodo 18:18, sem dúvidas desfalecerás, tanto tu como esse povo que estás contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não podes fazer. Então Jetro já observou naquele momento, ele observou a situação e ele já fez a leitura da tendência, quer dizer, essa situação vai te levar para esse tipo de problema naturalmente. Ele fez a leitura da tendência do problema. É possível que Moisés estivesse resolvendo as questões de maneira satisfatória, mas é bem possível que ele estivesse enfrentando alguns fracassos também. Porém, mesmo que estivesse sendo bem sucedido nesse sistema de fazer tudo sozinho, era muito difícil manter essa situação por muito tempo. Os problemas aumentariam de acordo com o crescimento da população. Jetro sabia que se Moisés não mudasse, o desastre seria inevitável. Então, talvez o que está sendo feito está alcançando um resultado, mas isso não vai ser a mesma forma com o passar do tempo. Quanto mais tempo passar e você persistir, às vezes teimar naquele erro, por exemplo, no caso aqui era de fazer tudo sozinho. Ele até poderia dar conta, mas com o passar do tempo, isso com certeza lhe traria problemas enormes. E aí Jetro então viu a tendência. Essa situação tem a tendência de dar esse problema. Outra leitura que os líderes fazem, os líderes da lei da intuição fazem, é recursos, a leitura dos recursos. Um líder intuitivo sabe como reunir recursos ao redor de sua visão. Ele não deixa nada de lado e maximiza tudo que lhe vier à mão para alcançar seus objetivos. Jetro percebeu que o maior bem dos filhos de Israel era o coração de Moisés, o favor de Deus e o próprio povo. Ele orientou Moisés a buscar o conselho de Deus, a ensinar o povo as leis, ensinar o povo os estatutos divinos e a dar autorização ao povo para carregar o fardo juntamente com ele. O plano de Jetro utilizaria tudo de valor que o povo possuísse. Então, quando você lê esse texto, você percebe que Jetro ele vai angariar recursos para Moisés trabalhar. Ou seja, tudo que vocês têm de valor é Moisés, o povo e, em primeiro lugar, Deus. E o que está acontecendo? Vocês vão perder tudo. Então, para ficar melhor, ensine esse povo, Moisés. Começa a mostrar ao povo as leis, os estatutos, a forma de julgar e começa a dividir esse fardo, vamos assim dizer. Ele está dizendo, forme outros líderes, porque no começo você consegue, mas quando o tempo passar, você não vai ter sucesso nisso. O sucesso é temporário nesse caso, porque se você não passar, se você não melhorar isso, se você não tomar atitude, não angariar recursos para te ajudar, não vai dar certo ao longo do tempo. A quarta leitura que o líder faz, a leitura de pessoas. Talvez a maior habilidade de um líder intuitivo seja a sua capacidade de lidar com pessoas. Isso faz distinção de alguém que entende o que é líder daquele que realmente faz. Tem gente que tem um entendimento do que é liderar, mas não sabe fazer a coisa acontecer. Jetro entendia o suficiente de pessoas e liderança. Ele entendia das duas coisas, para saber como aprimorar a liderança de Moisés. Muito embora não tivesse experiência pessoal com todo ou com tanto povo como Moisés havia tirado o povo do Egito, embora Jetro não teve essa experiência, mas Jetro sabia que a liderança precisava estar baseada na habilidade, não na posição, e instintivamente compreendeu que havia pessoas certas para liderar os grupos de 1000, grupos de 100, grupos de 50 e grupos de 10. Elas somente precisavam ser colocadas em seus lugares. Então,
Jetro vai mostrar para Moisés que ele precisava colocar pessoas nos lugares certos para que as coisas pudessem acontecer. Então ele vai orientar Moisés a separe homens de verdade, com temor, e coloque eles como líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50, líderes de 10, e aí você consegue fazer o mesmo serviço de uma forma mais leve. O que o de 10 não der conta, ele passa para o de 50. O que o de 50 não der conta, ele passa para o de 100. O que o de 100 não der conta, ele passa para o de 1000. E no final, o que o de 1000 não tiver autoridade, passa para você. E aí fica mais fácil e mais duradouro esse serviço, vamos assim dizer. O líder faz também leitura de si mesmo. O líder intuitivo faz leitura de si mesmo. Um líder intuitivo faz uma leitura de si mesmo. Ele entende suas forças, suas fraquezas e seu chamado individual. Jetro foi capaz de fazer isso consigo mesmo. Primeiramente, ele leu e compreendeu o problema de liderança que Moisés estava enfrentando. Em segundo lugar, ele deve ter percebido que não era o homem indicado para o trabalho de liderar o povo de Israel. Olha que percepção. Ele tinha consciência de que este chamado era para Moisés. Isso aqui é muito sério. Não é porque o líder ele não está conseguindo fazer a coisa da forma mais efetiva que ele não é o líder. Veja bem, o Jetro viu que o Moisés estava fazendo algo de uma forma cansativa, de uma forma exaustiva, mas em momento nenhum ele disse que Moisés não era o homem de Deus. Muito pelo contrário, ele vai dar para Moisés o entendimento de como Moisés poderia fazer. Embora aquela ideia partiu de Jetro, em momento algum Jetro disse: desce daí, Moisés, que eu vou fazer no seu lugar. Isso aqui é muito interessante, porque tem muita gente com espírito rebelde, com espírito rebelde, tendo visão, mas está fazendo a coisa errada. Olha aqui, não é assim. Jetro em momento nenhum falou com Moisés: sai desse lugar aí, porque eu sei o que fazer e vou tomar seu lugar. Jetro entendeu que Moisés é que era o homem de Deus para aquele lugar, embora ele estava fazendo de um jeito cansativo, pesado e não tão produtivo. Então ele dá um conselho para Moisés. Então leu e avaliou a habilidade em liderança de Moisés e fez um plano de acordo com essa situação. Olhe para qualquer líder cuja intuição é aguçada e você verá nele a capacidade de ler uma situação de liderança. Neemias sabia o que fazer quando olhou para o muro de Jerusalém. José sabia como se preparar para a fome quando entendeu o sonho de Faraó. Intuição, seja natural ou desenvolvida intencionalmente, ajuda um bom líder a se tornar um grande líder para alcançar os projetos que Deus tem para ele. Eu quero frisar esse finalzinho aqui. O fato de você ter intuição não quer dizer que você tem que tirar ou tomar ou, entre aspas, puxar o tapete daquele que Deus colocou, mas que ele está fazendo com boa vontade, mas de forma mais simples. O que você precisa fazer é ajudar esse líder a crescer, a desenvolver. E você que é o Moisés da história, você precisa ter humildade para entender que talvez, embora você seja o homem que Deus chamou, a forma que você está fazendo pode ser melhorada. E isso pode ser de uma pessoa que está debaixo da sua liderança ou de um colega. Aí cabe aquela palavrinha bonitinha que quase todo mundo não usa: humildade para escutar. Pergunta para reflexão: as outras pessoas enxergam questões ligadas à liderança antes de você? Então você tem que pensar: será que as pessoas estão vendo essas questões antes de mim? Porque se estiverem, eu preciso me capacitar para melhorar isso. Tá bom? Deus abençoe. Amanhã a gente volta dando continuidade no nosso terceiro dia. Beijo no coração.